coração te exaltar. Com ações de graças e hinos de louvor, a ti nos achegamos com temor. Reconhecemos que tu és Senhor. Bom dia, amada igreja. É uma grande alegria estarmos mais uma vez louvando ao Senhor, né? Bendizendo o teu nome, cada um da sua casa, mas com a mente, o coração conectado em Cristo. Para iniciarmos essa manhã, vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Romanos no capítulo 12, o verso 2. Vamos ler esse versículo e pensar um pouquinho sobre ele. Romanos 12, verso 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Possamos meditar neste versículo, pensar e clamar ao Senhor que nos dê também o entendimento para que possamos compreender qual é a tua vontade e sabermos viver nela, porque ela é boa, ela é perfeita e agradável, irmãos. Que possamos clamar todos os dias de nossas vidas que o Senhor reine sobre nós, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações, e que possamos viver proclamando as boas novas de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Eu convido que você louve ao Senhor conosco. Não só assista esse culto, participe conosco louvando e bendizendo ao Senhor, porque sobre toda a terra Ele é o Rei. Amém? Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor. Amém. Que o Senhor possa reinar sobre as nossas vidas, que possamos viver uma vida de integridade, rendida ao Senhor, e que possamos cantar Hosana, Hosana,
hosana nas alturas, que possamos ser esse povo que adora em espírito e em verdade. Amém? Enquanto cantamos esse cântico, que você medite, que você adore. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, e a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, e a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, Senhor. Limpa o meu coração. Abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é para o teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. A Ti, Senhor, nós entregamos o nosso louvor, entregamos as nossas vidas e clamamos, ó Deus, renova nossa mente, renova nosso coração, nosso espírito, nos fortalece na rocha que é Cristo, na nossa caminhada aqui nessa terra.
e que possamos viver cada um dos nossos dias adorando e bendizendo o teu santo nome. É em nome de Jesus que eu oro extremamente agradecida por teu amor, por teu refrigério, por tua paz e por saber que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e agradável em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Estamos para te adorar, de todo o coração te exaltar, com ações de graças e hinos de louvor. A ti nos achegamos com temor. Reconhecemos que tu és Senhor. Toda glória, toda honra seja. Olá, a você que está se conectando nesse momento neste canal, seja muito bem-vindo ao estudo aqui da Escola Bíblica Dominical. É muito bom tê-lo aqui. Receba em nome de Jesus um abraço fraterno, especialmente nesses momentos de isolamento, de pandemia, que nós possamos sentir o calor do abraço de Jesus em nossas vidas. O estudo de hoje, ele nos traz um desafio, ele nos propõe um desafio, que é olhar para uma situação complicada, uma situação espinhosa, uma situação muitas vezes que nós preferimos dar aquela desviada de olhar para o lado, dar uma ignorada no assunto, mas a igreja, através da palavra de Deus, ela é impulsionada também a confrontar este assunto. Então vamos fazer isso iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos, então, o tema da nossa lição aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, o testemunho cristão e a violência doméstica. E aí, o tema pode ser que haja uma sombra de dúvida nas nossas mentes do tipo, o que esse tema tem de relevante para a vida cristã? Nós podemos apresentar uma série de justificativas sociais, apontar índices, apontar estudos, apontar números da violência doméstica crescente em nosso país, mas eu vou citar aqui duas justificativas dentro do mundo cristão que nos leva a confrontar esse tema, inclusive duas justificativas que nós já vivemos. Uma delas, e aí eu faço um link ou uma ponte, como vocês preferirem, a lição da Escola Bíblica Dominical do último domingo, onde foi falado sobre santificação, foi conceituado santificação, mas o ponto que eu quero dar destaque aqui daquela lição de domingo passado é justamente o fato da vivência prática da santificação, ou seja, como o processo de santificação ele tem manifestações visíveis na maneira como nós conduzimos a nossa vida, da maneira como nós somos impulsionados a viver aí também em família. Então eu queria fazer esse primeiro link, essa primeira ponte, justamente com essa vivência prática da santificação. Uma outra ponte também que eu acho bacana nós estarmos construindo aqui para esse estudo é justamente com o mês missionário, o mês de agosto, porque nós sempre dedicamos esse mês à reflexão sobre o desenvolvimento das missões, o impacto das missões do mundo, a importância das missões do mundo, e aí destacar que a família, ela é também um campo missionário, não só também, mas sob muitos aspectos, ele é o nosso primeiro campo missionário. A família é o nosso primeiro campo missionário. Então, olhar para como as famílias estão vivendo, especialmente num momento como esse,
é também fazer missão, é também manifestar a vivência da santificação que o próprio Deus promove aí em nossas vidas. Então, o testemunho cristão e a violência doméstica. Um ponto, a primeira observação, análise que eu gostaria de propor a vocês a estarem pensando, é justamente dois conceitos que parecem ser antagônicos, que parecem ser divergentes e alguns diriam até excludentes aí dessa reflexão, que é a questão do isolamento e também a questão da convivência, que acontece e está acontecendo simultaneamente em nossos lares e muitas vezes nós não nos damos conta. Como isso acontece? A situação de isolamento social na qual nós vivemos nos levou a um aproximar-se, para muitos visto como um forçado aproximar-se maior dos nossos familiares. Nós, maridos, nós já não saímos mais de casa pela manhã, passamos boa parte do dia fora e nos encontramos com a nossa família à noite, aí faz aquela confraternizaçãozinha ali, etc e tal, dorme e no outro dia começa tudo de novo. Agora não, agora as nossas esposas nos veem o dia praticamente inteiro dentro das nossas casas, exceto aqueles que estão aí desenvolvendo ações que precisam ser fora dos seus lares. Mas uma grande parte dos homens, dos maridos estão assim, e também as esposas, que também tinham suas atividades fora, que também saíam, passavam o dia inteiro fora e agora também estão ali nessa convivência. Isso ainda sem falar dos próprios filhos, porque os filhos também tinham uma rotina de iam para a escola, passavam ali 3, 4 horas, às vezes 5, aquele cursinho ali no final da tarde. Então, eles também tinham essa saída, que se era uma obrigação ali antes da pandemia, agora nesse momento parece mais identificada como uma espécie de uma válvula de escape que se tinha, porque você podia sair da sua casa, se distrair e tudo ali. Então, essa convivência de maridos, de esposas, filhos, ou seja, todo o ambiente familiar, ele acaba gerando, ou pelo menos potencializando a geração de conflitos. Quanto mais próximos nós somos, nós vamos percebendo que nós não somos tão simpáticos quanto a gente pensa que é. Nós não somos tão bacana quanto a gente pensa que é. Não é tão fácil conviver com a gente tanto quanto a gente achava que era. Então a situação de isolamento vai trazendo também essa convivência e vai levando a esses conflitos. Bom, um destaque: o que não está sendo dito aqui, uma fake news, uma mentira, uma falsa verdade, uma falsa notícia que tem circulado muito aí no meio, tentando meio que justificar essa crescente violência que tem assolado nossa sociedade aí no âmbito doméstico. O isolamento social provoca a violência doméstica. O isolamento social cria a violência doméstica. Não. A violência doméstica, ela pode ter a sua ação, a sua ocorrência potencializada, tornar-se mais frequente, mas as suas raízes, elas são antigas, elas já existiam. Há um ditado bem antigo que diz o seguinte: a oportunidade faz o ladrão. Depois de algum tempo, esse ditado ele acabou meio que sendo corrigido, aonde as pessoas afirmam: não, a oportunidade não faz o ladrão, mas a oportunidade revela o ladrão. No caso da violência doméstica, o isolamento social acabou sendo uma oportunidade do agressor se revelar ali, em muitas situações. Então, precisamos abandonar essa mentira, abandonar essa falsa verdade de que o isolamento é um provocador da violência doméstica. Ele é um potencializador, mas não um provocador. E aí, nós somos convidados então, à luz da palavra de Deus, a pensarmos as nossas contribuições no combate a essa realidade, mas também pensar como deveria ser o ambiente familiar. E aí, para pensarmos sobre como deveria ser o ambiente familiar,
Eu convido os irmãos a observar, eu convido você a observar o que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18. Porque ali o que está acontecendo ali naquele momento de Gênesis? Deus havia criado todas as plantas, os animais, havia dado vida, forma ao planeta e havia criado o homem. E aí o versículo 18 diz: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea para ele. Então o que o versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, que nós acabamos de ler, nos aponta? Quais são as situações que ele nos aponta? Bom, a primeira situação aqui, é mais para destacar, para afirmar o conceito cristão de família, é que a família instituída por Deus, ela é monogâmica e ela é heterossexual. Então, essa foi a família instituída pelo próprio Deus. Nisto cremos. A fé nos aponta para isso. Agora, voltando àquela temáticazinha ali da fake news, vamos dizer assim o seguinte: não está sendo dito aqui que a família então monogâmica heterossexual é melhor do que a outra, tem mais direito do que a outra, é mais blindada do que a outra. Não necessariamente, isso não está sendo afirmado aqui. Essa afirmativa tem mais a ver com a identificação da nossa fé. Esse formato descrito ali em Gênesis 2:18, ele foi comprometido, corrompido pelo pecado, assim como toda a natureza, assim como toda a criação de Deus foi comprometida pelo pecado. Então, a ocorrência do pecado levou à corrupção ali desse núcleo familiar. No formato inicial, a mulher não é criada. Isso aqui é interessante, essa constatação. No formato inicial, ali no formato que Deus criou, a mulher não é criada para ser menor do que o homem. O texto diz que o Senhor disse que faria uma companheira idônea. E essa palavra idônea revela a complexidade em torno da mulher, revela a capacidade da mulher, revela o quão preciosa, o quão importante é essa mulher na vida do homem, porque a palavra idônea, ela vai significar também moralmente certo, honesto, íntegro, que possui as características necessárias para desempenhar determinadas tarefas ou funções, tomar posse de certos cargos. Se diz também sobre quem se pode confiar. Então essa criação de Deus aí após o homem, a mulher, ela não é criada para ser escrava do homem, mas ela é essa auxiliadora idônea, aquela que contribuiria em muito para o propósito, o fim do homem. Então, ela não foi criada como muitas vezes se coloca, como as pessoas muitas vezes colocam. E o pecado, ele estabelece então um conflito entre gêneros. Ou seja, o núcleo familiar ele é corrompido, o núcleo familiar inicial ali ele é corrompido, e aí a partir disso, toda a prática da vivência humana vai sendo comprometida a tal ponto que a mulher vai sendo tratada não como ela foi criada. E aí é a responsabilidade do homem fazer esse resgate também do histórico, da história da criação da mulher. Então o conflito de gêneros, a necessidade que a mulher muitas vezes sente de afirmar seus valores, ou a necessidade, uma falsa necessidade que o homem sente muitas vezes de se colocar superior à mulher, fisicamente, financeiramente, por qualquer meio que seja, é fruto dessa corrupção, não é fruto da ação de Deus. Então, a ação de Deus cria o homem e a mulher como complementares um ao outro, a mulher é auxiliadora idônea. Então, essa situação de pecado então corrompe
o núcleo familiar. E isso gera as características da violência doméstica, que nós vemos hoje e que muitas vezes nós não ligamos assim, vamos dizer assim, não ligamos a pessoa ao fato, não ligamos o resultado à sua origem. Uma característica da violência doméstica, ela não é exclusividade de lares cristãos, de lares não cristãos. Porque muitas vezes nós caímos na ilusão de achar assim, não, isso não acontece na minha casa, não, isso não acontece na minha família, não, isso não acontece no lar de crente, isso acontece lá no lar do descrente. E, infelizmente, a violência nesse aspecto doméstico, ela acaba sendo mais frequente do que deveria também no meio da igreja, no meio evangélico. Então, é preciso se reconhecer isso, porque o primeiro passo para você poder resolver um problema é admitir que ele existe. Enquanto você ficar na negação dele, ele vai continuar ali, você não vai tomar atitude nenhuma, não vai orar ao Senhor, não vai falar nada com Deus, não vai interceder em torno daquele problema, não vai fazer nada, porque você acha que está tudo certo. Então, enxergar isso é importante. É um mal que muitas vezes só é percebido quando transborda. Ou seja, começa nas pequenas coisas. E algumas dessas pequenas coisas nós vamos ver um pouco mais à frente. Mas é preciso que tanto o homem quanto a mulher estejam atentos dentro da sua casa aos pequenos sinais que podem levar a situações muitas vezes irreversíveis, muitas vezes complicadas demais para se resolver. Uma outra característica da violência doméstica, a vítima geralmente tem uma baixa estima própria. A pessoa, muitas vezes, ela não se sente valorizada. É uma característica, mas não é uma característica única. Frequentemente nós vemos aí vítimas de violência estudadas, nós vemos vítimas de violência com formação, nós vemos vítimas de violência muitas vezes felizes, satisfeitas, mas que também em algum momento da vida caem nessa cilada, são vítimas dessa situação. Então, é uma característica presente? Sim, a questão da baixa autoestima, mas não é a única, não é apenas essa situação. A vítima, muitas vezes, ela é acusada pelo agressor de ser a responsável pela violência. Uma das faces mais cruéis dessa questão da violência doméstica é que o agressor, além de agredir, ainda age colocando a culpa em quem foi agredido, na vítima. Então, são algumas características. E por fim, a sensação de constante traição. Sim, principalmente quando a violência doméstica é algo recorrente, é algo que acontece constantemente, e aí a vítima, ela acredita que aquela situação não vai mais se repetir, dá aquele voto de confiança. Recentemente nós fomos aí meio que surpreendidos, nós vimos aí divulgado na mídia social esse debate, falando sobre o perdão a um ato de violência, a mulher que perdoa o agressor. E aí isso suscitou um debate bem interessante entre mim e minha esposa. Eu olhei para ela e perguntei: e aí? Dá para perdoar? Como é que isso fica? E a minha esposa, com toda a segurança do mundo, respondeu para mim: olha, perdoar numa situação como essa seria o equivalente a dizer que a arma mascou e você está dando uma oportunidade da outra pessoa atirar. É complicado esse conceito no meio cristão, porque é o seguinte, porque nós somos impulsionados ao perdão. E nós não fomos assim, nós não temos o direito de escolher a quem perdoar ou o que perdoar, como perdoar. Nós somos impulsionados ao perdão. Então esse tema especialmente do perdão à violência sofrida, ele é difícil, ele é constrangedor. Por isso é necessário uma vida de constante oração, de prevenção, para que essas situações não aconteçam. E prevenção
é o nosso próximo tópico, onde nós vamos falar sobre manifestações da violência. E aí nós afirmamos, né? Ah, mas eu nunca fui violento. Ah, mas eu nunca fui violenta. E a pergunta que se faz é: será? Será que eu nunca fui violento de alguma forma? Será que você, mulher, nunca foi violenta de alguma forma? E aí nós somos convidados a pensar, a identificar se nós já tivemos essas manifestações ou não, pensando nas formas também de violência que existem, né? Porque muitas vezes nós pensamos, é o primeiro ponto, nós pensamos que a violência ela é apenas física. Ah, não, eu nunca encostei um dedo na minha esposa. Não, eu nunca levantei a mão contra meu filho. Não, eu nunca agredi fisicamente. Mas acontece que a agressão física ela é apenas um aspecto da violência. Será que eu nunca fui desrespeitoso ao extremo? Será que eu nunca fui insensível ao extremo? Será que eu nunca fui negligente ao extremo? Um marido, um cônjuge, seja o cônjuge, seja o marido, ou seja a esposa, presente apenas de corpo presente? Porque essa ausência, esse abandono matrimonial, também é uma forma de violência. E a pessoa abandonada, ela se sente agredida. Então, repetindo a pergunta desse ponto, será que eu nunca fui violento? Será? Então, ainda temos a questão da violência. Falamos da violência física, falamos da violência psicológica, e agregado a esses dois valores, às vezes acontecendo tudo ao mesmo tempo, nós ainda acrescentamos essa reflexão a questão da violência verbal. Aquela palavra muito mal dita. Aquele momento em que o sangue sobe para a cabeça, e aí nós acabamos dizendo aquilo que nós não deveríamos. Não estamos falando aqui de fatos que acontecem, que venham a acontecer vez sim, vez não. Não estamos falando de situações que aconteçam muito distantes uma da outra, mas estamos falando de eventos periódicos. Estamos falando de eventos frequentes. Estamos falando de questões que muitas vezes podem estar acontecendo na nossa casa, dia após dia. E aí, nós somos convidados então a o quê? A identificar valores que possam nos sustentar nos nossos relacionamentos, para que nós não caiamos nessas ciladas. E aí, dentro da palavra de Deus, nós temos assim inúmeras citações que nós poderíamos falar de convivência, de valorização do outro, mas, e já caminhando para a conclusão aqui dessa exposição, desse estudo, nós vamos nos centrar aqui em Efésios, capítulo 5 e capítulo 6, aonde ele fala do lar cristão, o relacionamento do marido com a esposa, dos cônjuges, e a relação também com os filhos. Está ali nesses dois capítulos. Os irmãos podem dar uma observada neles aí com mais calma depois. Mas ele fala exatamente do que? Ele lembra ao homem do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Um sacrifício doloroso, um sacrifício gratuito, um sacrifício feito por amor. E aí ao homem é dito que ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregar por ela. A mulher também é dita falando da questão da submissão.
da mulher ser submissa ao seu marido, mas submissa dentro do padrão bíblico, não daquele padrão que nós já refletimos antes, desvirtuado pelo pecado, mas submissa ao marido na questão de ser essa auxiliadora idônea que Deus criou a partir do homem. Então, somos convidados então a olhar para esse texto e avaliar: eu tenho amado a minha esposa como Cristo amou a sua igreja? Eu tenho, e aí a esposa também se perguntar isso, eu tenho sido essa auxiliadora idônea, essa mulher correta, essa mulher prestativa, essa mulher que apoia, que realmente auxilia de maneira completa, íntegra, o seu marido? Porque são essas atitudes que levam a realmente uma convivência familiar muito mais sadia. E aí, alguns pontos aqui que eu gostaria de comentar sobre isso, para a gente poder estar caminhando para o encerramento, citando aqui uma fala de Agostinho, o teólogo cristão. Ele dizia o seguinte, que a medida do amor é amar sem medida. A medida do amor é amar sem medida. Então o fato é o seguinte: eu nunca vou amar minha esposa o suficiente, e você, esposa, nunca vai amar seu marido o suficiente. Eu nunca vou amar meus filhos o suficiente. Os filhos nunca vão amar os pais o suficiente, porque não há medida para isso. O amor é sem medida. Então todos os dias eu vou ser convidado, intimado a estar renovando esse amor. Os valores descritos na palavra de Deus, de uma maneira muito especial, e os textos que nós citamos aqui, os capítulos 5 e 6 de Efésios, a questão do amor do homem à mulher, como Cristo amou a igreja, a questão da relação da mulher com o homem, a questão do relacionamento com os filhos. E aí talvez seja algo que talvez alguém possa dizer que seria o pulo do gato, digamos assim, é entender o seguinte: esses valores não surgem automaticamente após o casamento. Não dá para esperar que uma pessoa que nunca valorizou isso, e aí é um recado muito especial para aqueles que estão em via de casamento, no relacionamento fora do enlace matrimonial ainda, que de repente estão pensando em caminhar para isso, é dizer o seguinte: essas características do amor, essas características do auxílio idôneo, essas características da dedicação, eles não surgem automaticamente antes do casamento. Bom, pode até surgir, mas aí seria um baita do milagre. Mas eles são valores que são construídos. E eles são construídos quando? E aí olha o pulo do gato, eles são construídos lá na infância. Lá na infância. E não são construídos apenas de teorias, mas eles são construídos a partir de um testemunho familiar desde a infância. É o seu filho que olha para você e vê como você trata a sua esposa. E aí ele olha você tratando a sua esposa com grosseria, com desrespeito, com desprezo. E aí ele tem dois caminhos. O seu filho, a sua filha tem dois caminhos possíveis. Na verdade 3, mas vamos citar 2 aqui primeiro. Ele pode absorver isso como um valor e reproduzir seu comportamento com seus relacionamentos futuros, e aí vir a ter uma série de problemas. É uma cadeia do mal aí sendo construída ou mantida. Ele pode simplesmente olhar para aquilo e dizer: não, se ser homem é ser isso que meu pai é, já entenderam, né? Ele pode optar por uma outra forma de vida, baseado no quê? No testemunho que você está dando. E isso também se aplica ao testemunho que a mulher também dá. E o lar, ele precisa ser um espaço aonde toda a teoria doutrinária que nós aprendemos, a teoria cristã que nós estudamos, a palavra de Deus que nós estudamos, os estudos que nós temos na igreja, todos os apontamentos que nós fazemos, o lar, ele precisa ser um lugar de prática disso. De prática. Não dá
para ficar naquela situação, igual aquela historinha antiga diz, que que o menino procurou o pastor da igreja e falou com ele: eu queria que minha família morasse aqui na igreja. E aí o pastor ou o padre, não lembro o original da história, disse assim: mas por que você quer que sua família mora na igreja? Porque aqui o meu pai é uma outra pessoa. O meu pai é santo, o meu pai é agradável, meu pai é paciente. Não. Se nós queremos, enquanto Jesus não voltar e resgatar a sua igreja, se nós queremos contribuir para que as gerações futuras sejam gerações melhores, precisamos cuidar das nossas agora. E essa educação familiar, de respeito, de não agressividade, de compreensão, de amor ali, é o melhor ambiente para isso. Eis aí o nosso desafio. Nós não vamos combater a violência doméstica apenas com publicações bonitinhas no Facebook, mas nós vamos combater a violência doméstica com testemunho vivo do que Deus requer de nós. Nossa família nas mãos de Deus, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo.